Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fiamma Souza, advogada, especialista em Direito Imobiliário, associada da AMAD, Associação Mineira de Direito Imobiliário, e eu tô aqui hoje para falar sobre as diferenças entre as espécies de contrato de locação de imóvel. A Lei 8245, de 18 de outubro de 1991, também conhecida como Lei do Inquilinato, é uma lei especial que regula a locação de imóvel urbano. O contrato de locação de imóvel que se submete à Lei do Inquilinato comporta 6 espécies e é a partir da determinação de cada espécie que será possível saber as consequências e as características diversas referentes à locação. Prática corriqueira, tanto entre as imobiliárias quanto entre os locadores que administram o próprio imóvel alugado e que não deveria ser incentivada, diga-se de passagem, é o uso de modelos prontos de contrato de locação. Isso porque existem diversas modalidades de contrato de locação que exigirão cláusulas diferenciadas, sem falar que cada aluguel é único e exige uma análise minuciosa, suas particularidades e características, para que haja segurança jurídica tanto para o locador quanto para o locatário. O contrato de locação é um instrumento jurídico que pode ser verbal ou escrito, em que a parte locadora cede ao locatário o uso e gozo do seu imóvel por prazo determinado ou não, em troca de uma contribuição. Trata-se então de um contrato que é bilateral, ele é oneroso, ele é consensual, ele é comutativo e diferido no futuro e não solene. Essa aula ela visa esclarecer as 6 modalidades de locação existentes na Lei do Inquilinato, na Lei 8245 de 91, e falar sobre esses contratos de locação que são tão importantes para assegurar garantias jurídicas para todos os envolvidos. Assim, é importante a gente ressaltar que os contratos de locação submetidos à Lei do Inquilinato comportam 6 espécies e são essas espécies que determinam as consequências, as características e as especificações de cada um desses contratos. Assim, temos que o contrato de locação ele pode ser residencial, que é aquele contrato firmado com o inquilino obrigatoriamente pessoa física e para sua morada. A previsão legal da espécie de contrato residencial se encontra nos artigos 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Em relação ao prazo desse contrato, observa-se que ele pode ser determinado ou indeterminado, conforme dispõe. Vamos para o artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Fim do prazo ajustado se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. O contrato residencial ainda pode ser verbal ou por escrito nos seguintes termos, o artigo 47. Quando ajustada verbalmente por escrito e com o prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel, no inciso 1º. Nos casos do artigo 9, inciso 2º, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Inciso 3º, se for pedido para o uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Inciso 4º, se for pedido para demolição e edificação licenciada ou
para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída em no mínimo 20% ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel, pensão, em 50%. Inciso 5º. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se, a linha A, o retomante alegado necessariamente de usar o imóvel estiver ocupando com a mesma finalidade ou de sua propriedade situadas nas mesmas localidades ou residindo ou utilizando imóvel alheio já tiver retomado o imóvel anteriormente. A linha B, o ascendente descendente beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3º e 4º, o retomante deverá comprovar proprietário, promissário comprador, promissário cessionário em caráter irrevogável com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Não residencial, outra espécie de contrato, é aquele contrato firmado com o inquilino qualificado como pessoa natural ou jurídica para finalidade comercial, industrial ou para prestação de serviço, também não é residencial. O contrato cujo inquilino é pessoa jurídica e o imóvel residencial destina-se ao uso de empregados, diretores, titulares, gerentes ou executivos. Podemos conferir mais sobre essa espécie de contrato de locação nos artigos 55, 56 e 57 da Lei do Inquilinato. O artigo 55 da Lei do Inquilinato classifica o contrato de locação não residencial como: artigo 55. Considera-se locação não residencial quando o locador for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregadores. Em relação aos prazos do contrato de locação não residencial, a lei dispõe o seguinte: o artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. O artigo 57 já fala: o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação. Agora, o contrato de locação comercial ou protegido caracteriza-se por conceder ao inquilino, ainda que compulsoriamente pela via judicial ou jurisdicional, contra a vontade do locador, renovações sucessivas por 5 anos, desde que a atividade econômica que dependa de ponto e reúna os requisitos da ação renovatória. Artigo 51 da Lei de Locações. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, inciso 1º, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Inciso 2º, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Inciso 3º, o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo no mínimo ininterrupto de 3 anos. Parágrafo 1º. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Parágrafo 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito de renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Parágrafo 3º. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito da renovação, desde que continue no mesmo ramo. Parágrafo 4º. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fins lucrativos, regularmente constituídas, desde que
ocorrentes pressupostos previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de ano, no máximo até 6 meses, no mínimo, anteriores à data de finalização do prazo do contrato em vigor. Em shopping center, esse tipo de contrato é aquele tipo de contrato estabelecido nesse polo de atração de clientela, com características próprias. Em relação a esses contratos, a lei dispõe que, no artigo 54, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas do contrato de locação, respectivamente, e as disposições procedimentais previstas na lei. Por encomenda, é aquele tipo de contrato no qual o inquilino do imóvel não residencial encomenda o locador a construção de uma reforma substancial ou a aquisição de imóvel que pretende vinculando-se ao contrato de previamente, que também tem suas próprias regras. O artigo 54A, ele dispõe sobre esse tipo de locação que não é residencial de imóvel, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, desse imóvel de terceiro pelo pertencimento da locação. Então, essa locação ela tem esse próprio fim e prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas na lei do inquilinato, Então, a gente tem todas essas modalidades de contrato de locação que a gente pode estudar, pode aperfeiçoar, tem que ler a lei do inquilinato para entender cada uma delas, para a gente conseguir atender o cliente da melhor maneira possível e garantindo segurança jurídica, tanto para o locador quanto para o locatário, em relação à multa, em relação à vigência, tudo isso a gente tem que entender. Tem também o contrato de locação por temporada, que se trata do contrato de locação residencial com prazo inferior a 90 dias, para motivo temporário declinado no contrato. Pode ser lazer, tratamento de saúde, realização de cursos, reforma na residência do locatário e outros motivos que podem ser considerados temporários. Seja lá qual for a ferramenta utilizada para essa locação, pode ser aplicativo. E o artigo 48 ele fala que considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de curso, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. O parágrafo único já traz para a gente que, no caso de locação que envolve imóvel mobiliado, constará no contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontra. O artigo 49 fala que o locador ele pode receber de uma só vez, antecipadamente, os aluguéis e encargos, bem como exigir a qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 dessa lei para atender as demais obrigações do contrato. O artigo 50 já fala que, quando finda o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presume-se-á prorrogado locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. O parágrafo único já fala pra gente que, ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses do seu início ou nas hipóteses do artigo 47. Um contrato de locação bem elaborado, ele pode prevenir litígios, garantir direitos e deveres aos locadores e aos locatários. Por isso que é importante buscar sempre o auxílio de um advogado especialista em direito imobiliário. Eu agradeço a sua audiência e já faço convite para vocês assistirem às demais aulas que estão disponibilizadas sobre assuntos específicos da locação de imóveis com os nossos especialistas. E se você ainda não conhece a AMAD, nos acompanhe nas mídias sociais e venha ser um associado. Até a próxima!